Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Paulo Gregório. Bem-vindo a este vídeo que é um preparatório, um dos vídeos preparatórios para o SIB, Seminário de Interpretação Bíblica, que vai acontecer de 25 a 28 de agosto. Bem, neste vídeo eu quero falar com você sobre por que precisamos de regras para interpretar a Bíblia. Por que é que simplesmente a gente não ora a Deus, busca a Deus, abre a Bíblia e deixa que o Espírito Santo fale conosco, porque essa não é uma forma correta de se interpretar a Bíblia. Bem, calma lá, não me considere um herege, tá certo? Nós estamos aqui para explicar claramente como que funciona a interpretação da palavra de Deus. Eu quero deixar claro que eu sou um crente que creio na revelação do Espírito Santo, creio na origem divina da palavra de Deus, senão eu não seria um crente na pessoa de Jesus Cristo, mas eu quero deixar claro que existe uma necessidade tanto da revelação do Espírito Santo, como também da aplicação das regras da hermenêutica. Vamos explicar por que existem essas regras, tá certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, preste atenção, foco total nesse vídeo, não faça como se fosse um vídeo de entretenimento, mas é uma mini palestra, esse vídeo preparatório, tem aqui uns 5 ou 10 minutos aí, em que vamos estar conversando sobre processos de interpretação da palavra de Deus. Foco total, ambiente adequado, se você não puder assistir agora, assista no momento que você puder, dá foco total, ok? Combinado? Então vamos lá. Bem, por que precisamos então de regras para interpretar a Bíblia? Vamos lá. Para você poder entender e compreender qualquer passagem bíblica, você precisa saber de algumas coisas relativas à palavra de Deus, ao livro, né, que nós chamamos de Bíblia. O próprio nome Bíblia quer dizer livros, coletânea, coleção de livros. Quer dizer que existem vários livros que estão ali agrupados, ajuntados em um só. Porém, como nós sabemos que a Bíblia ela é de origem divina, estes livros, diversos livros, 66 livros que compõem a nossa Bíblia, eles estão integrados, unidos com uma única linha, né? Existe um fio, uma ideia que percorre ele de ponta a ponta, tornando ele, na verdade, um único livro, dando a ele a integridade de um único livro que nós chamamos de a Bíblia. Bem, a Bíblia foi escrita durante aproximadamente 1.600 anos. Começou a ser escrita 1.500 anos antes de Cristo, quando Moisés ele escreveu o Pentateuco. Nós acreditamos que ele compilou, já existia ali talvez outros livros em que ele se baseou, também a tradição oral em que passou de pelas gerações, e Moisés foi aquele que compilou e juntou isso no livro que nos 5 livros nós chamamos de aí do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, 1.500 anos antes de Cristo, que foi quando Moisés viveu, e foi nessa época, nesse período que ele escreveu, né, que ele escreveu ali os 5 primeiros livros da Bíblia. E o último livro da Bíblia, o Apocalipse, escrito por João, ele foi escrito ali no final do primeiro século, já na era cristã. Então, um total de 1.600 anos. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas, sim, 40 escritores que foram utilizados por Deus para escrever ali os seus 66 livros. Bem, foi escrita em diversas, né? Cada um desses livros foi escrito e essas pessoas estavam vivendo diversas condições sociais diferentes, culturas, épocas, costumes em diferentes lugares e em diversas condições históricas. E ela foi escrita também em 2 línguas. Foi escrito o Antigo Testamento no hebraico e o Novo Testamento no grego. Então, por todas essas condições, né, que nós acabamos de falar, o que acontece? A Bíblia, ela precisa de quê? Devido a esses diversos elementos que diferenciam cada porção da palavra de Deus, então existe um grande abismo entre nós, nossa época atual, a nossa cultura aqui no Brasil que estamos falando, e também a época e também a cultura, os costumes, a linguagem, o nosso entendimento do mundo e da palavra de Deus e dos escritores e daqueles leitores originais, né?
as primeiras pessoas para as quais foram destinadas aqueles livros, aqueles escritos. Então existe um grande abismo que separa nós deles. É o abismo da cultura, é o abismo do costume, é o abismo da linguagem. Nós sabemos que a própria linguagem, ela evolui, tanto é que você ler a carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele escreveu para o rei de Portugal sobre o descobrimento do Brasil, praticamente você não vai compreender nada, apesar de ser o português que nós falamos, mas a língua evolui. Então, se nesse período curto, né, da história do Brasil já houve uma grande evolução da nossa língua, imagine a diferença, né, o abismo que existe entre a linguagem que foi escrita, a Bíblia, no hebraico antigo, e o próprio hebraico atual. Existe uma grande diferença, e também nos costumes, na visão de mundo, na visão teológica, na visão de Deus que aquelas pessoas tinham. Então, devido a esse abismo cultural que existe entre os escritores originais, né, os escritores e os seus leitores originais, e nós, né, no nosso tempo, na nossa época, na nossa cultura, no nosso país, então nós precisamos de ferramentas para fazer o quê? Fazer a ponte que venha a unir esse abismo que existe entre nós e os escritos originais. Bem, então, por tudo isso, né, por todas essas diferenças de cultura, de linguagem, de costumes, de visão de mundo, etc., são necessárias técnicas apropriadas para se poder entender cada passagem bíblica. Lembrando que cada passagem bíblica, até dentro, né, da própria Bíblia, existe uma diferença entre os seus escritos, que você tem que saber. Entre o que Moisés escreveu, entre o que Josué escreveu, entre o que Davi escreveu, os profetas escreveram, os apóstolos escreveram. Então, na própria Bíblia já existe ali diversos abismos de linguagem e culturais. Então, nós precisamos levar em consideração para que nós possamos entender, compreender, interpretar corretamente cada passagem bíblica. Nós temos que utilizar técnicas apropriadas, para que se leve em consideração que a linguagem do momento e local onde foi escrito aquela porção bíblica, a cultura e os costumes daquele momento e daquele local, as condições históricas, o que estava acontecendo naquele momento, quando o escritor escreveu aquele livro, e também levando-se em conta a compreensão do mundo, na visão de mundo, a cosmologia que nós chamamos, né? A visão de mundo, a visão teológica que aquele povo tinha naquela ocasião e entre nós. Então nós precisamos utilizar essas ferramentas e essas técnicas que vão suprir, né? Vão fazer a ponte entre nós e os escritos originais. Portanto, precisamos de quê? De uma ponte sobre este abismo, que nos faça compreender o mais exatamente possível o que aquela passagem bíblica significava para o escritor e seus leitores em primeira mão. Tá certo? A premissa principal da hermenêutica, da exegese bíblica é essa: compreender, interpretar, entender, descobrir qual que é o significado literal, não figurado, mas literal daquela passagem e que significava para aquele escritor, para quem escreveu, e que os seus destinatários, as pessoas que estariam lendo em primeira mão os seus escritos, o que elas compreenderiam. Então, é o significado original daquela passagem, tanto para o escritor quanto para os seus primeiros leitores, porque ele estava escrevendo algo que ele sabia que os seus leitores estariam compreendendo. E nós hoje precisamos descobrir qual é este significado original daquela passagem, e literal, nada de figurado, tá certo? Um dos maiores erros que eu já comentei aqui nesses preparatórios para o CIB é que as pessoas tentam entender figuradamente a Bíblia. Está errado. Você precisa primeiro compreender o significado literal daquela passagem. Aí depois existe o processo de aplicação, que é outra coisa, tá certo? Então, a hermenêutica é esta ponte que faz a ligação, que passa por cima desse abismo, abismo cultural, abismo da linguagem, abismo dos usos e costumes, abismo da condição histórica, da visão que existia naquela época e nós nos dias atuais. Então, a hermenêutica nada mais é do que essa ferramenta que faz essa ponte, que faz com que nós possamos compreender o significado original daquela porção bíblica. Então, a hermenêutica e a exegese, que são matérias de interpretação,
nos fornecem essa ponte entre nós e aquela passagem bíblica específica. Então existe aquele povo, aquelas condições que eles viviam, a linguagem que eles utilizavam, a visão que eles tinham do mundo e de Deus e os nossos dias atuais. Então existe uma grande diferença e a hermenêutica e a exegese são aquelas matérias que nos fornecem as técnicas, as ferramentas necessárias para que nós possamos estar fazendo a ligação, né? Ter essa ponte entre nós e eles. E lembrando que hermenêutica e exegese são matérias que têm particularidades, né? Mas no nosso estudo aqui eu vou apenas utilizar a terminologia hermenêutica, tá certo? Eu não vou entrar na diferença que existe entre hermenêutica e exegese, mas vou falar tudo como hermenêutica, regras de interpretação. Combinado? Então, para você interpretar corretamente uma passagem bíblica, precisa utilizar as ferramentas da hermenêutica, tá certo? Não tem como você interpretar corretamente uma passagem bíblica sem utilizar as ferramentas da hermenêutica. Primeiro, você compreende o significado literal, nada de figurado, o literal e original daquela passagem. O que aquele escritor queria dar o significado que ele estava dando para o que ele estava escrevendo e que ele tinha certeza que quem estaria lendo em primeira mão, seus leitores, os destinatários, né, os originais, estariam entendendo o que ele estava dizendo. Qual que é esse significado? Depois, você retira princípios bíblicos atemporais, ou seja, que não depende do tempo nem da época. Princípios bíblicos fora do tempo, são verdades bíblicas eternas que você vai tirar daquela passagem. Aí depois, finalmente sim, aí você vai aplicar esses princípios bíblicos para os dias atuais, para a nossa realidade. Como já falei, o erro principal cometido por quem interpreta a Bíblia, tenta interpretar a Bíblia sem as regras da hermenêutica, é tentar tirar diretamente daquela passagem verdades para a nossa realidade. Isso não funciona dessa maneira. É por isso que existem grandes erros doutrinários, heresias que foram construídas em cima dessa tentativa de tirar diretamente, figuradamente do texto bíblico coisas, verdades, princípios para se aplicar nos dias atuais. Primeiro, compreender o significado literal e original. Segundo, retirar princípios bíblicos atemporais, ou seja, que são verdades bíblicas, que eram verdades, né? Desculpa utilizar essa forma de falar, tá? Que eram verdades naquele tempo e que são verdades para nós hoje. Princípios eternos, atemporais. E depois aplicar esses princípios nos dias atuais, tá certo? Use os comentários aqui abaixo para retirar suas dúvidas e para fazer os seus comentários, que eu responderei assim que possível. Quando você respeita essa necessidade do uso da hermenêutica para interpretar a palavra de Deus, aí sim, você adquire legítimo conhecimento profundo da palavra de Deus, para de ficar navegando só na superfície, você vai se aprofundar na palavra de Deus, consequentemente você vai obter maturidade espiritual, vai crescer espiritualmente, vai evoluir espiritualmente, e você prega, claro, consequentemente, as suas pregações, os seus ensinamentos, os seus aconselhamentos, e você vai fazer isso com convicção, na certeza que você está realmente falando, entregando, transmitindo as verdades eternas da palavra de Deus. Então você vai ter convicção e você vai ter profundidade. Consequentemente, você vai adquirir autoridade diante da igreja, diante das pessoas. Você vai obter a autoridade de um conhecedor aprofundado da palavra de Deus. Vai ser respeitado como alguém que realmente conhece a palavra de Deus. Mas hermenêutica e exegese são matérias técnicas. Tá certo? São matérias técnicas. Ela é composta de regras, de fórmulas, e por isso são complicadas. Muitos irmãos que compram livros de hermenêutica, exegese, muitos que estudam teologia, não conseguem compreender a matéria, não conseguem saber como que se utiliza na prática aquelas regras complicadas, não sabem como utilizar aquelas regras na prática. E por isso desistem, né? Muita gente tem livros aí acumulados de hermenêutica e exegese que estão somente fazendo enfeite, né? na sua biblioteca, que eles não sabem utilizar aquelas regras de hermenêutica, aquelas regras de exegese bíblica. Mas eu quero dizer uma coisa, fique sabendo, né, que eu estou aqui justamente para isso. Então calma, eu estou aqui para isso.
eu elaborei um método que é o descomplicador da hermenêutica. É o simplificador das regras da hermenêutica. Não é uma hermenêutica para gênios, não é hermenêutica para nerd, não. É uma hermenêutica para pessoas normais, vamos dizer assim. E através desse descomplicador, desse método descomplicador, você irá aprender, sim, como utilizar as regras da hermenêutica de uma maneira descomplicada e simples. Então você está aqui justamente para isso. No SIB, no Seminário de Interpretação Bíblica, irei falar com mais detalhes sobre o meu método descomplicador da hermenêutica. Por isso, você já está inscrito no SIB? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já está inscrito. Se alguém te mandou esse vídeo, ou se você encontrou ele no YouTube ou no Facebook, então tem um botão ou um link aqui neste vídeo, ou nos comentários do YouTube, ou nos comentários do Facebook, para você se inscrever, tá certo? Clique nesse link. Se você está numa das minhas páginas, então tem um botão para você se inscrever. Se você quer garantir, que não vai se esquecer, que vai garantir que você se lembre, sempre já lembrado, para você não perder, que é de 25 a 28 de agosto, e também para você receber materiais que eu vou estar mandando até o dia 25, até o início do seminário. Então, você pode se inscrever também. Se inscreva, faça isso, se inscreva também por WhatsApp, porque você recebe por e-mail, recebe por WhatsApp, fica muito mais fácil de você não deixar passar, tá certo? Então, até o dia 25 a 28, até o seminário, eu vou estar te enviando mais vídeos, mais material preparatório. Fique atento para não perder nenhum deles. Então, até lá. Deus lhe abençoe. Obrigado por estar aqui comigo nesse projeto do Seminário de Interpretação Bíblica. Sou o pastor Paulo Gregório e nos encontramos nos próximos vídeos. Até lá. Deus lhe abençoe.